Primeiro, eu gostaria de apresentar o homem mais lindo dessa terra. Nem tanto. O amado da minha alma. Nem tanto. O homem mais privilegiado deste planeta em ter casado comigo, que não é pouca coisa. Isso é um pecado dizer isso. O quê? Elas vão mandar zap. Pode mandar. Manda. Querendo conhecer o... Manda aqui, ó. O fogo já está separado para você. Eu sou o Toniel. E eu sou a Jéssica. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre as revelações que o Senhor deu para o apóstolo João. Fica conosco e bora conhecer um pouquinho mais sobre Apocalipse. Roda a vinheta. Senhores e senhoras. Senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira. Yeah! E é segunda escatológica. Escatológica. E a gente vai falar do quê? O que significa? Vamos falar do Apocalipse, uai. Apocalipse, revelações. A gente vai falar e vai abranger esse assunto que não é tão falado. Exatamente. Não é tão procurado. Nos últimos dias, sim. No Basic é verdade. Tantas coisas acontecendo. Todo mundo quer saber. Mas não é do jeito que deveria ser, não é? Exatamente. As pessoas têm medo de falar do Eles Apocalipse. colocam uns fogos assim, ó. É meio... Merchan, viu? É, um terrorismo. Assim, olha lá, ó. Parece um vulcão. Toda segunda-feira aqui no canal a gente vai ter a segunda escatológica, onde a gente vai falar sobre o livro do Apocalipse e tentar desmistificar tantos mistérios abrangendo ali esse livro maravilhoso. Exatamente. A segunda escatológica já tem o nome, tratando sobre os fins dos dias, os assuntos relacionados sobre o fim. Abre o olho. Os assuntos relacionados sobre o fim do tempo. Isso mesmo. Então, a gente vai tentar abordar, vamos falar de todo o Apocalipse, mas não pode falar de todo sem falar do começo. Então, a gente vai começar lá do capítulo 1 e a gente vai dissecando. Quebrando as camadas. Isso mesmo, até chegar ao fim. São 7 camadas com as suas subdivisões de cada camada, nos seus 22 capítulos. Resumindo, é muita coisa. Bora lá. Amor, primeiro, por que o Apocalipse é tão temido e não é estudado como ele deveria ser? Dentro das igrejas, nas casas, porque ele não é lido. Porque o livro do Apocalipse não é lido. Primeiro, ao longo dos anos, houve muitos livros tratando do assunto dos fins dos dias. No primeiro século, no segundo século, teve muito livro sobre isso. Então, os livros tratavam de um assunto muito aterrorizante. Traziam temor, traziam medo. Até que, nos dias atuais, as reportagens das grandes mídias também começou a usar o jargão apocalíptico como se fosse algo ruim, catastrófico. Mas de certa forma o Apocalipse é ruim. Para aqueles que... Para aquele que não teme a Deus. O que vão descer para então, o céu. É isso que é interessante de saber. Até dentro das igrejas, quando a gente fala de Apocalipse, é praticamente ensinado a temer o conteúdo. Quando a gente tem que temer todo o conteúdo da Bíblia, porque toda a Bíblia é uma revelação. Gênesis e Apocalipse é revelação. É uma coisa só. Então a gente não pode ler Gênesis sem o temor que a gente lê Apocalipse. Só que Apocalipse, ele acabou a tradução original, que é a revelação, que é tirar a cortina. Tirar o véu. Tirar o véu. Ficou sendo o quê? Algo escondido. Ficou ao contrário. Ficou algo oculto. Coloque véu. 7 véus. Ficou ao contrário. A revelação, para a nossa tradução, ficou algo que está escondido. Algo misterioso. E que tem que continuar escondido. Algo misterioso. Essa é a palavra. Então, a maioria dos irmãos tem aversão. Tem medo. Ao livro de Apocalipse. Mas isso não pode acontecer. Você isso tinha tem medo? que ser quebrado. Você já leu Apocalipse quantas vezes? 2. Essa mulher de fé.
li duas. Eu já li Apocalipse várias vezes, mas quando a primeira vez que eu ouvi falar de Apocalipse, olha só que eu sou crente há muitos anos. Só que como o místico já estava entranhado em mim, eu tinha medo. É muito misticismo. Eu tinha medo, mesmo sendo cristão já da antiguidade. Só que, de um tempo, de uns 5 anos pra cá, aí eu comecei. 5 anos pra cá. Então, Eu comecei. a gente tem que ter medo. Tem que ter medo, não. Só os que vão descer, que morrem de medo. Os que vão subir, não. Aí falou tudo. Como é que a gente tem que estudar Apocalipse? É simples. Olha, eu já ouvi relatos de pessoas falando que novo convertido e de serem instruídos por pastores e por outros líderes a ler a Bíblia. Mas nunca comece por Apocalipse. Ah, aí tem razão. Esse líder tem razão. Esse pastor, eu também faço isso? Vai, o rapaz ou a moça tá lá. Lê a Bíblia. Chegou agora na igreja, tá com aquele fogo do Espírito Santo queimando no coração, quer ler a Bíblia e vai logo para Apocalipse. Eu falo pra ele, lê Gênesis. Lê o começo. Você quer saber do final antes do começo? Lê o começo. Então lê Gênesis, aí eu falo assim, dá uma pitadinha lá em Salmos. Como é que a gente tem que ler Apocalipse? Apocalipse, ele é alegórico. Porque não é só uma leitura, né? Você tem que prestar muita atenção. Então, para entender Apocalipse, nós temos que estudar a Bíblia. Tem que ver tudo. Porque o novo, ele tá patente, o novo, ele é patente, o velho. Ele é explícito, ele tá flow, ele mostra o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem contido já o novo, mas internamente. Aí o novo revela o velho e revela a função dos livros, que é mostrar Cristo. Uhum. E o livro de Apocalipse, ele mostra a vitória de Cristo sobre a maldade, sobre o pecado. Tem coisa melhor? Não. O autor de Apocalipse foi João. João. Isso. Tem uma história que diz que quando João ele estava exilado, lá no exílio, lá na ilha de Patmos, as pessoas falavam que João foi o último discípulo a morrer. Então as pessoas falavam... Alguns dizem que ele não morreu. Então, era isso que eu ia falar agora. As pessoas falavam que João não morreria. Porque a idade média dos homens ali no primeiro século era de 38 a 45 anos, já era idoso. Então, João estava lá nos seus 90 anos. Lá, quase 100 anos, né? Não sei quantos quase 100 anos já. Estava lá dos seus 90 anos. Então, as pessoas falam assim que João não veria a morte. Bem... tem 2 discípulos, um por nome Irineu e um por nome Justino, o mártir, que tem escritos dele. Eles estavam ali por volta do ano 130 a 180 depois de Cristo. Olha, 130 a 180 anos depois que Cristo subiu aos céus, não é tanto tempo assim. Então a história... Se os homens fossem viver 200, 300 anos como no tempo dos patriarcas... Cristo tinha morrido, ressuscitado ontem. Eles viram Jesus morrer. Então isso ainda era muito presente na vida deles. Tanto que Irineu ele foi discípulo de um discípulo de João. E ele afirmou, não, eu ouvi de João. Ele falou. Eu escrevi o Apocalipse, ele falou. Então há fatos concretos da gente acreditar que o livro de Apocalipse foi escrito por João, o discípulo, e não pelo João do caminhão. João da feira. Então, foi o apóstolo que escreveu. Era um nome muito comum, o João, nome de João, era. né? Ainda é, né? Um nome muito comum, porque ele tem a mesma raiz do nome Josué, do nome Jesus, do nome José. Então, eram os nomes muito bem empregados para os judeus. Isso. Mas o João... Discípulo amado, que é o autor do livro de Apocalipse. Escreveu ali por volta do ano 96, depois da morte de Cristo ali. Quase 70 anos depois da ressurreição. Mais ou menos 60 e poucos anos. Lá por volta de 60, 70 anos depois da ressurreição. E ele escreveu aonde? Na prisão, lá na ilha de Patmos.
Ele dá um relato que a ilha onde ele estava era uma ilha muito ferrenha, muito dura, onde guardava os prisioneiros romanos, era difícil, era um lugar muito difícil, e mesmo assim, o anjo do Senhor deu para ele ali as revelações. Tentaram matar ele várias vezes, mas não Mas é conseguiram. como? Então vamos exilar esse velho morre. E lá ele, no cárcere, teve as primeiras visões. Deixa eu te falar outra coisa. O livro de Apocalipse significa revelação. Se toda palavra, toda a Bíblia, ela é revelada por Deus, por que Apocalipse é uma revelação diferente? O Apocalipse, ele é um desfechamento. Na verdade, é a abertura do... Jesus, ele veio e rasgou o véu, literalmente, do templo. Só que precisava uma confirmação do reino de Cristo. O reino de Cristo, no capítulo 11, fala, o reino de Cristo se tornou do Senhor. Então precisava de uma confirmação para os judeus e para os gentios agora, que era o novo Israel, a confirmação do Cristo revelado desde Gênesis até o último livro, Apocalipse, mostrando que ele é o Messias esperado. Então é o livro chamado o livro da revelação, sendo que todos os livros é uma revelação de Deus, inspirado por Deus, escrito por homens, inspirado. Mas o livro chamado Revelação é para descortinar toda uma história bíblica. Descortinar, mas as pessoas têm tantas interpretações estranhas de Apocalipse que acabam encortinando. Apocalipse é o livro da revelação, mas eu sei, e todo mundo aí também sabe, que há muitos livros na Bíblia que também falam da vinda de Cristo. Ah, sim, graças a Deus por isso. Tem os livros do Velho Testamento, temos lá Isaías, Ezequiel, Zacarias, Daniel, depois a segunda parte que ele tem as visões do futuro. A partir do capítulo 7, capítulo 6, 7, Daniel, ele é um livro que auxilia... fragmentos... ele vai auxiliar demais a escatologia. Porções apocalípticas, fora do Apocalipse, tem porções, né? Porque fora da Bíblia, fora do Apocalipse. O próprio Jesus, ele vai citar Daniel, o próprio Jesus cita Daniel e a respeito, e Zacarias a respeito disso. Porque eles já revelava o que iria acontecer já no fim dos dias, bem depois de Cristo. Então, o livro de Daniel, quanto Ezequiel, quanto Jeremias, quanto Zacarias, eles, e até em Salmos tem fragmentos que vai mostrar o resultado final em Apocalipse. E todos eles ali é um compilado de detalhes, uma cortina, vai tecendo a cortina, que a gente vai fazer essa coxa de retalho linda e vai desvendar o que está desvendado. Mateus 24 fala do Apocalipse. Jesus. Marcos, Lucas fala, tem repetições de Mateus 24. Mateus 24. As cartas 1 e 2 Tessalonicenses também fala sobre Apocalipse. Isso. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, ele fala em Tessalonicense. Ou seja, a gente não encontra Apocalipse apenas em Apocalipse. Não. A gente encontra Apocalipse na Bíblia toda. Por isso a revelação é a Bíblia inteira. Então, a revelação é toda ali inspirada. Ok. Por isso que o primeiro versículo do livro de Apocalipse fala: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Era isso que eu ia perguntar também. A gente sabe que as revelações que João teve pelo anjo fala de muita coisa futura. Mas Apocalipse é um livro que a gente tem que ler e entender apenas como revelações futuras ou como acontecimentos hoje e acontecimentos que já passou. Acontecimentos. Então, a gente tem que viver Apocalipse para amanhã, para hoje ou para ontem. É aí que pega a situação que muitas pessoas creem que Apocalipse já foi cumprido tudo lá em João, através dos imperadores. Na época que João escreveu,
Era Domiciano o imperador e mais cruel do que Nero. E alguns falam que por causa dos martírios que existiam naquela época, o João estava escrevendo de acordo com o que estava acontecendo. No caso, a besta era Nero. Era Nero, Era então Domiciliano. que é o novo Nero. Então estava tecendo ali aquela cortina, aquela coisa de retalho do momento. Então, para que os irmãos da igreja de Tiatira, de Éfeso, de Pérgamo, aqueles irmãos viessem entender o que estava acontecendo e trazendo uma consolação. Está acontecendo isso, mas sabemos que o Cordeiro já venceu. O povo ele estava sofrendo muitas perseguições. O povo judeu. O povo de Israel. Então eles achavam que Deus não lembrava mais deles. Sim, sim. Né? Então eu sei que muitas pessoas escreveram outros tipos de apocalipse também. E um mais pesado que o outro. Com certeza. Só que aí, Deus, ele sabendo, Deus ele é perfeito, né? Maravilhoso. Lembrar que os profetas menores também escreveram o Apocalipse para o momento, para os cumprimentos. Porque a cada perseguição, o crente que está vivendo, a pessoa que está vivendo a perseguição, o perseguidor é a besta. É um opressor, é o Satanás. Sempre Satanás. Igual os nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá na China. Afeganistão. No Irã. São aqueles que estão perseguindo, a besta, é o próprio Satanás. Então, para eles e para muitos outros hoje que estão sendo perseguidos por aí, tem um tipo de apocalipse acontecendo. Tem uma perseguição ferrenha acontecendo. E a gente sabe que a perseguição aos cristãos, o nome dela a gente dá é Satanás mesmo, é a besta. Desde que Jesus escreve o Sermão do Monte, ele fala que por amor dele, nós seríamos perseguidos, assim como os perseguidos profetas, nós seríamos perseguidos. Então, a revelação é cumprida em Cristo, o cumprimento da revelação é cumprido em Cristo, e vem sendo cumprida em cada um de nós. Cada um de nós que somos mártires por amor a Cristo, revela, na verdade é o testemunho de Jesus, é o testemunho da Escritura. E isso faz que o Evangelho seja pregado. Cada mártir que é levado à morte, cada um deles faz multiplicar. Cada mártir que é levado à morte faz multiplicar o reino dos céus. Então, vale a pena amar a Cristo. Vale a pena amar a Cristo. Isso mesmo. Porque a palavra, ela traz para nós que quando partimos dessa, vamos para onde? Para a glória. Para a glória. Então, vale a pena defender o Evangelho de Cristo, apesar que nós não defendemos nada. Nós apenas estamos cumprindo o papel que Cristo mandou cumprir. Então, bora lá. Apocalipse, no capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, já no iniciozinho do livro de Apocalipse, aqui no versículo 1, a gente mostra de quem é essa revelação. Essa revelação não é minha, essa revelação não é de João, essa revelação veio de Deus Pai para o Filho, que falou para o anjo, que falou para João. Sim. Então é uma revelação quentinha do forno de Deus. Então ela é viva. Toda vez que eu leio, você lê ela, é como se Deus estivesse falando para você agora. Essa revelação, ela vai trazer algo novo para você. Você que está lendo, ela acaba sendo algo especial para você. Ela se renova. A palavra de Deus, ela é nova. Porque feliz é aquele que lê. Olha só, bem-aventurado. Olha para vocês que têm medo de ler, você não é feliz.
Não tenha medo mais. Você que não gosta de ler Apocalipse, você não é feliz. Pessoa infeliz você está sendo. Então seja feliz. A palavra fala bem aqui, olha, no versículo 3. Bem-aventurado, olha, feliz é o homem que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. O livro de Apocalipse ele é dividido em camadas. São 7 camadas. 7 camadas, ou seja, 7 estudos dentro do livro de Apocalipse. Sim, com várias subdivisões. Um monte. Então, a primeira camada, ela vai abranger 3 capítulos. Então, ela vai tratar do assunto do Filho do Homem e as 7 igrejas. Isso. Vai ser o Cordeiro e os 7 selos do rolo de Deus. Correto. A terceira camada, as 7 trombetas. A quarta camada vai ser a guerra com o dragão. A quinta camada, as 7 taças da ira. A sexta camada é a queda da meretriz da Babilônia. E a 7ª camada, e a mais saborosa, É a vitória da noiva. a vitória da igreja. Aleluia! Então a igreja, ela sabe que ela é vitoriosa em Cristo Jesus. Não podemos temer. A igreja vai passar pela ira, pelas trombetas, pelo dragão, pela meretriz, mas A igreja é vitoriosa. é vitoriosa. Mas por que a igreja é vitoriosa? Porque ela está em Cristo Jesus. Alicerçada na rocha eterna. Isso mesmo. Vamos ver. Então, verso 4, Verso 4. fala sobre as introdução às igrejas. Então, olha só, que maravilha. Vamos lá, abre aí sua Bíblia no Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Diz bem assim. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E cada parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Aleluia! E nos constituiu reino, sacerdócio, cadê? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém. Eu sou... O Alfa. Eu não, Cristo. Eu sou o Alfa. Alfa, o Ômega, início e fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Quem? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Não teve essa ligação perfeita com Deus. É como se Deus revelasse a ele da mesma forma que revelava a Adão, revelou a João, trazendo para nós um consolo, um saber que a igreja, a noiva de Cristo, é vencedora. Então João escreve o livro para as 7 igrejas da Ásia. Então no versículo 4, João, ele escreve especificamente a revelação à igreja. A 7. Mas aí tem 7 igrejas específicas que ele está passando esse recado. E essas igrejas tinham as suas peculiaridades, cada uma delas. Tinham os seus pró e os seus contra. Mas João, ele tinha o desígnio de levar uma tranquilidade, um conforto e também um alerta. Porque tinha muitos irmãos que estavam camuflados na igreja. Então, para os camuflados, para os crentes falsos, a revelação era de temor, de terror. Era uma revelação divina. A gente começa mais temerosa, perigosa. Demais. Olha, na hora que ele apresenta a carta, ele fala bem assim, olha, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte de quem? É da parte de João?
Não, ele já começa a chibatada aqui, ó. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Tremam todos. Exatamente. Daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ou seja, não é qualquer remetente. Tem gente que fica com medo quando chega aquela carta do SPC em casa. Imagine a igreja abrir uma carta e falar assim, olha, da parte de Deus. Meu querido. Abre aquele pergaminho lá, desenrola o manto. Então não era simples, mas como era um apóstolo amado, um apóstolo conhecido da igreja primitiva, a igreja ela recebia com temor, mas também com alegria, porque a introdução dela trazia um contentamento. Bem-aventurado que lê. Então o João já introduzia, levando, ó, calma. Lê isso aqui que você vai ser feliz. Lê que vai trazer felicidade. Então, ler Apocalipse não vai te trazer condenação. Condenação para quem é de condenação. Mas para quem é do reino, para quem é de fato tem a sua afirmação em Cristo, ele fala, eu tenho uma boa notícia. Versículo 5. Tem mais remetente ainda. Da parte de Jesus Cristo. Aí ele dá uma linda e bela característica de Cristo. Porque só escreve algo assim porque a impressão que dá é que o povo que estava recebendo essa carta já não lembrava mais. Já não sabia quem era o Cristo. Muita dor, né? É muito sofrimento, mas eu não pode esquecer. Pedro morreu de cabeça para baixo. Mas as Paulo pessoas, as pessoas tinham ouvido e visto os discípulos serem mortos por causa de Cristo. Nero coloca a culpa no povo sobre o incêndio que ele colocou na cidade. Então, a dor fez eles esquecerem? Vamos botar aí, legal. Mas João, usado por Deus, olha, tô aqui falando de Cristo. Quem foi Cristo? A testemunha, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano, o rei da terra. Isso deixa a pessoa feliz. Mostrando para a igreja que a esperança não morreu. É Cristo. Já estava rolando naquela época aquele velho ditado, calma, que a esperança é a última que morre. Não, João diz, a esperança não morreu. Jesus é o primogênito dos mortos, ele voltou, ele é vivo, ele está vivo. E ainda vou além ainda, na parte B do versículo, fala assim, aquele que nos ama, olha, aquele que nos ama. Estamos passando por um perrengue, eu estou aqui preso, tá aqui terrivelmente, eu escuto ruídos, né, dos outros presos ali, vocês estão sendo perseguidos, porém, Cristo nos ama. Ele nos ama e deu o seu sangue, né? E pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Olha só, melhor, quando a gente entende que Cristo nos libertou do nosso pecado, nada nos prende. Ele libertou e nos deu autoridade de ser constituído sacerdotes. Olha que maravilha. Quem era sacerdote? Só o da tribo de Levi. Só os escolhidos ali em Levi. Do tronco de Levi que vinha os sacerdotes. E não qualquer sacerdote. É sacerdote para quem? Para o seu Deus e Pai. E exatamente. Olha que responsabilidade. Aí ele continua com mais apreciação a Deus, né? Não, lembrando que ele constituiu reino e sacerdote. Não é qualquer coisa, então, gente. O povo recebia a carta, e hoje eu leio a carta como se eu tivesse recebendo agora de João. Assim, olha, Otoniel, você é rei e sacerdote. Você tem a responsabilidade como rei e sacerdote de guardar o livro, porque o povo de Israel sabia que o rei e o sacerdote tinha o livro da lei. Só o rei e o sacerdote tinha o livro da lei. Vocês
estão tendo. Agora quem está tendo? A igreja está tendo. Então eu e você somos reis e sacerdotes. Eu já ia falar reis e rainhas. Sacerdotisa. Aqui, e o mais importante, tenta colocar lá no lugar do povo que está recebendo essa carta. O povo está sendo perseguido, o povo está sendo maltratado, os seus filhos estão sendo tirados, está sendo tomado, está tendo uma grande tribulação. Aí a gente tem que se colocar no lugar daquele povo. Quando o povo está recebendo essa carta, ele está sendo perseguido, maltratado, está sendo usurpado, está tendo a fé deles sendo... Vou usurpar literalmente. Tomaram os seus bens. Eles estão tendo a fé deles provada de um nível Harvard, num nível muito alto. Então, quando eles leem isso aqui, olha, tá, ele me constituiu reino, me constituiu sacerdote para Deus e Pai, mas aonde? Aonde? Olha aqui no versículo 7. As pessoas estavam esquecendo das promessas de Cristo. Esqueceram que quando Cristo estava subindo aos céus, lá em João 14, falou assim, olha... Atos capítulo 1. Atos também, olha, mas estou lá em João 14. Vou preparar os lugares. Vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Só que a perseguição trouxe a pessoa fica destruída. É por isso que Deus, ele nos dá uma revelação para a nossa fé ser fortificada nele. Exatamente. No versículo 7 fala bem assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Olha só, ele já joga assim, ó, e esses trens aí, ó, que estão nos perseguindo, esse povo que não creu no evangelho da cruz, esse povo que escarneceu do grande eu sou, eles certamente lamentarão. Olha que ele fala, até os que já morreram, aquele que furou o lado, saiu sangue e água, vai ver. Se lamentará, porque os mortos ressuscitarão para o julgamento. Ou seja, Deus ele está acalentando o povo também com a justiça. Ele está falando bem assim, olha, não se preocupe com aqueles que estão perseguindo e nem com aqueles que me traspassaram. Eles lamentarão. Profundo, né? Profundo. Então, ele está trazendo aqui, ó, ele está trazendo que agora a igreja é constituída como um rei, eu e você somos rei, sacerdote, e agora os detentores de defender a escritura, eu tenho o direito de guardar ela, como o salmista Davi ensina, guardar ela. Ele traz o verso 7, falando que todo olho verá, até os que foram antes, esses serão ressuscitados, um para o julgamento, morte eterna, e outros para as bodas do Cordeiro. Mas aí você já está indo lá para frente já. Os ultrapassaram. Todo olho verá. Eles ressuscitarão primeiro, e todo olho verá. Então você vai vir, é uma vinda só. Já estamos logo falando aqui do início, é uma vinda só. Só tem uma vinda. Aleluia. E no versículo vem 8, logo. Tomara, Deus, venha logo. Então, certamente, ele fala, certamente. Ou seja, não há dúvida. Não duvidem. Imperativo. Certamente virei. Amém. Certamente eles se lamentarão. Amém. Aí o versículo 8, ele vem nos dando uma outra ênfase sobre o poderio dele. Fala assim, olha, não é qualquer um que está falando. Quem está falando? Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Olha, se sou eu que recebo uma carta dessa, sabendo quem é que está do meu lado... Meu filho, não dá para esmorecer mais. Quando os algozes, eles ver Cristo vindo sobre a nuvem, com todo poder e glória, eles falam, ai de mim, os meus pecados agora vai me lançar no fogo. Pois é. Os meus pecados, tudo que eu fiz de ruim contra a igreja, contra Jesus,
meu passaporte para o inferno. Gente, essa foi a introdução do livro de Apocalipse, do capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 8. A gente viu aqui a essência dessa carta, quem foi que escreveu João, de quem foi do remetente, direto de Deus para as 7 igrejas. Do versículo 9 até o versículo 20 tem muita coisa. Então fique com a gente. Toda segunda-feira a gente vai ter essa segunda escatológica aqui. Bênção, divulga aí pro pessoal. Fala com os vizinhos, compartilha, curta, comenta. E se a gente falou alguma coisa errada aí, comenta aí também. E se tem dúvida de alguma coisa, pergunta aqui. A gente sabe de muita coisa não, mas a gente vai fazer de tudo pra milenista, preterista, pós-milenista, flamenguista, taxista, pode mandar para nós aí um joinha, comentário no rodapé. Estamos aqui para aprender junto. Isso aí. Estamos aqui para ensinar, mas estamos aqui para aprender também. Sendo que a Bíblia, ela é infalível. Gente, eu e você somos... Nossa, minha porqueira. Mas a Bíblia é infalível. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Gente, até segunda que vem. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.